Salmo de número 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa ou ampla redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Até aqui, até o versículo 8, todo o Salmo 130, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a notícia proclamada, anunciada pelo Evangelho é a mais especial, é a mais importante, é a mais necessária de Deus para os homens. Eu vou repetir. A notícia proclamada, anunciada pelo Evangelho é a mais especial, é a mais importante e é a mais necessária de Deus para os homens. Essa notícia, ou seja, a notícia do Evangelho, ela produz esperança no coração e no coração humano. Mas não só isso, a notícia do Evangelho, ela preenche o mais profundo do nosso ser, o mais profundo da nossa existência. Quando essa mensagem, ou seja, a mensagem noticiada pelo Evangelho, ela é crida, ela é aceita, ela é recebida em nossos corações, o homem, e quando eu falo aqui o homem, é o ser humano no seu sentido geral, ele resolve o maior de todos os problemas, a maior de todas as suas dificuldades. E qual é? O maior problema, qual é? A maior dificuldade humana, encontrar da parte de Deus perdão e perdão em relação aos seus pecados. Nisto se resume a mensagem do Evangelho e conforme nós falamos, ela é especial, ela é importante, ela é necessária, porque ela tem esse poder de preencher completamente todo o nosso ser enquanto pessoa, enquanto ser humano. Quando nós lemos, meus irmãos, meus amigos, o Salmo 130, que foi o texto que nós acabamos de ler, nós observamos que nesse Salmo nós encontramos o resumo do Evangelho, dessas boas notícias que nós temos da parte de Deus, que nós temos da parte do Senhor. Por quê? Porque esse texto que nós temos diante de nós, o Salmo 130, ele expõe o caráter misericordioso de Deus, o caráter misericordioso do nosso Senhor. Nós não sabemos, meus irmãos, nós não sabemos, meus amigos, quem foi o autor desse texto que nós temos diante de nós. Mas nós conseguimos enxergar, mas nós conseguimos perceber com clareza o seu tema, o seu assunto central, que é justamente o perdão e perdão divino. Por isso, ele é um dos cânticos de romagem. Contudo, ele não é apenas um cântico de romagem. Esse salmo que nós temos diante de nós, ele também está classificado dentro de uma outra categoria que nós encontramos no livro dos Salmos, ou seja, os salmos penitenciais. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas o que são esses salmos penitenciais, como é o caso aqui do Salmo 130, que também é um cântico de romagem? Os salmos ou cânticos penitenciais são aqueles, meus irmãos, são aqueles, meus amigos, em que os servos do Senhor se quebrantam diante dele, os servos do Senhor se quebrantam diante do Senhor, confessando os seus pecados e clamando assim pelo seu perdão, pela sua graça, pela sua misericórdia.
é o que nós vemos no Salmo 32, é o que nós vemos no Salmo 51 e é o que também nós vemos aqui no Salmo 130. O servo de Deus se achegando a Deus, quebrantando o seu coração, confessando os seus pecados e clamando o perdão de Deus, clamando o perdão divino. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, nós veremos, com base nesse texto, o Salmo 130, que o peregrino, ao longo da sua jornada para adorar a Deus lá na cidade de Jerusalém, ele também tratava a respeito dos seus pecados, a respeito das suas transgressões. E conforme nós vemos aqui nessa passagem, ele não faz de maneira orgulhosa, ele não faz de maneira arrogante, ele não faz de maneira jactanciosa, não jamais, mas ele se quebranta em humildade perante o Senhor. Das profundezas da sua alma, do mais íntimo do seu ser, ele se volta para o Senhor, ele é consciente dos seus pecados, ele está atento às suas transgressões, contudo, ele se chega a Deus, clamando pelo seu perdão e ansiando pelo perdão divino sobre sua vida. Então, com base nesse salmo, eu queria que nós pensássemos, eu queria que nós considerássemos o seguinte tema na noite de hoje: clamando por perdão. Clamando por perdão. E eu queria que nós atentássemos, meus irmãos, meus amigos, a 4 aspectos que nós observamos nesta súplica que o autor sagrado desconhecido faz a Deus, onde, em resumo, ele clama para que Deus fosse misericordioso em relação a ele, para que Deus pudesse ser favorável em relação à sua vida, para que Deus pudesse lhe conceder o perdão. E diante disso, nós podemos nos perguntar, e diante disso nós podemos nos indagar, quais são então esses 4 pontos que nós encontramos aqui nesse texto, que fazem parte dessa oração, e não é qualquer oração, dessa oração de súplica por perdão, que o autor sagrado aqui ele faz. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, observemos a condição do salmista e o pedido de perdão que ele faz a Deus, o pedido de perdão que ele faz ao Senhor. É o primeiro ponto que nós queríamos abordar na noite de hoje. As condições do salmista, condições essas nas quais ele faz essa oração, e a sua oração é um pedido de perdão a Deus. Acompanhe conosco a leitura que nós iremos fazer mais uma vez, agora por hora, apenas o versículo 1 e também o versículo de número 2. Atentem aqui para o que nos ensina a palavra do Senhor. Orou o salmista a Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Verso 2. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós encontramos pelo menos 2 coisas. Conforme nós destacamos, nós encontramos a situação na qual estava inserido o salmista ao escrever esse salmo, ao fazer a oração, e nós também encontramos a súplica em si, o pedido em si, que ele faz a Deus, que ele dirige ao Senhor. O texto nos diz, logo no seu início, logo na sua parte inicial, no versículo 1, que o salmista, ele ora a Deus, literalmente falando, das profundezas. É o que você vê logo na primeira frase do texto. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Essa expressão, meus irmãos, meus amigos, profundezas na Bíblia, via de regra, descreve uma situação crítica, descreve uma situação de perigo, mas também descreve uma situação de profunda tristeza, de profunda angústia, pela qual estava passando o autor quando ele faz referência e utiliza aqui essa expressão, ou quando os autores bíblicos utilizam essa expressão ao longo da palavra do Senhor. Então, esse era o caso, no seu sentido específico, do autor aqui sagrado. Ele está ansioso em relação aos seus pecados, ele está perturbado diante das suas iniquidades,
E aí, com a sua consciência culpada e abatido no seu espírito, ele se volta para Deus, ele clama a Deus, e ele clama pedindo para que Deus pudesse ser favorável em relação a ele. Ao que tudo indica, as atitudes do salmista lhe haviam transviado ou desviado do caminho do Senhor. Ele estava distante de Deus, ele havia perdido a comunhão com o Senhor, essa situação lhe abateu, essa situação lhe entristeceu, e ele não suportava estar naquela condição. Então, o que é que ele faz? Ele pede, ele clama para que Deus pudesse tirá-lo daquela condição, daquela situação. Então, diante do desespero, o salmista, conforme nós estamos a falar, ele suplica, meus irmãos, ele suplica, meus amigos, pelo perdão e pelo perdão divino. É por isso que no versículo 2, ele ora no seu sentido específico a Deus, dizendo: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, ou seja, os ouvidos de Deus às minhas súplicas. Ele estava em angústia em relação à sua alma. Ele se volta para o Senhor como o único meio, como o único recurso para que ele pudesse experimentar perdão, para que ele pudesse experimentar restauração espiritual, para que ele pudesse desfrutar mais uma vez comunhão com Deus, comunhão com o Senhor. Ele tem, meus irmãos, ele tem, meus amigos, a consciência de que somente Deus, somente o Senhor poderia perdoá-lo daquela ou naquela situação. Somente Deus poderia tirá-lo daquela circunstância na qual ele se encontrava. É uma oração muito clara, é uma oração muito patente de alguém arrependido, de alguém contristado, de alguém triste com os seus pecados e que está desesperado por receber o perdão de Deus, o perdão do Senhor, para que assim a sua alma, enfim, pudesse encontrar consolação. Então, quando você entende esses versos, quando você consegue compreender todas essas informações que o texto aqui nos dá, você aprende um princípio espiritual que serve para todas as nossas vidas. E que princípio espiritual é esse, meus irmãos? Que princípio espiritual é esse, meus amigos? É o seguinte: a porta da graça, ela sempre está aberta a uma alma quebrantada. A porta da graça, ela sempre está aberta a uma alma quebrantada. É isso que nós encontramos aqui nesse texto. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que é fato, e a gente consegue experimentar isso ao longo da nossa existência aqui no mundo. O pecado, ele sempre se nos apresenta como algo positivo, como algo agradável, como algo satisfatório, não só aos nossos olhos, mas também ao nosso ego, à nossa carne. Contudo, quando nós enveredamos por esse caminho, logo a gente percebe que as coisas elas não são assim. Ou seja, começamos a experimentar abatimento, tristeza, peso na consciência, e muitas vezes quando a gente vivencia essas situações, o diabo, por sua vez, ele procura incutir na nossa mente que nós já fomos longe demais num caminho, que Deus não mais vai olhar para nós, que Deus não mais vai ser misericordioso, concedente, amoroso em relação às nossas vidas, para que assim nós nos distanciemos completamente de Deus. Contudo, a gente observa que não é esse o comportamento que Deus ensina, não é esse o comportamento que Deus ele requer de cada um de nós, muito pelo contrário. Conforme nós observamos aqui nesse texto, conforme nós observamos na experiência desse servo de Deus, não, muito pelo contrário. Apesar de tudo aquilo que nós fizermos, apesar de tudo aquilo que nós cometermos, por mais que nós estejamos distanciados de Deus, mas Deus, ele sempre será favorável àquelas pessoas que o buscam com seus corações e com seus espíritos quebrantados.
é o exemplo que nós observamos aqui nesse autor. É o ensino que nós encontramos aqui na palavra do Senhor. E é justamente isso que ele faz. Apesar da sua situação, apesar da sua condição, ele se volta para Deus porque ele sabia que, apesar de tudo aquilo, somente em Deus ele iria encontrar o perdão e o perdão para sua alma. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui, meus amigos, nos leva, pelo menos, a 2 desafios de ordem prática em relação às nossas vidas. Em primeiro lugar, nunca duvidemos da capacidade perdoadora de Deus. Nunca duvidemos da capacidade perdoadora de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas a leitura que foi colocada dentro da nossa programação foi colocada de maneira proposital, para que a gente possa ter um relance, para que a gente possa ter uma ligeira noção de quão misericordioso é o nosso Senhor. E o salmista, ele fala isso lá no Salmo 103. Então, é essa experiência, é essa verdade que não só devemos guardar no nosso coração, mas também devemos fazer uso dela, sobretudo quando nós nos encontrarmos em situação desfavorável, quando muitas vezes nos distanciamos de Deus, quando muitas vezes afrontamos a sua santidade, quando muitas vezes desobedecemos aos seus mandamentos. O que fazer? Ficarmos estagnados nessa situação? Não. Nós devemos nos voltar para Deus, sabendo que Ele é misericordioso. E conforme nós vimos hoje pela manhã na escola dominical, Deus, Ele é infinitamente misericordioso. A sua misericórdia, ela é capaz de cumprir todo e qualquer pecado, toda e qualquer transgressão, de liberar o perdão para que ele se torne uma realidade vívida em nossas vidas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nunca duvidemos da capacidade perdoadora que Deus tem. Nunca duvidemos da sua misericórdia em ação, da sua compaixão em nosso favor. Não obstante, muitas vezes nós nos encontramos em situações desfavoráveis, porque nós procuramos seguir alguns caminhos que não fazem parte da vontade do Senhor em relação às nossas vidas. É o primeiro desafio de ordem prática que esse texto aqui nos ensina. Mas não só esse. Há um segundo desafio, também de ordem prática, que essa passagem aqui ela nos ensina. Ou seja, a necessidade de todos nós, uma vez que nós nos encontrarmos numa situação desfavorável, no sentido espiritual, de podermos estar numa condição desfavorável no que diz respeito à nossa vida com Deus, mas diante disso, buscarmos perdão, para que Deus ele possa mudar a nossa situação. Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele não rejeita, jamais, Ele não rejeita um coração quebrantado, um coração sincero, um coração ciente dos seus pecados, das suas transgressões e se volta para Deus clamando pelo seu perdão, clamando pela sua graça. Contudo, infelizmente, o que muitas vezes acontece é que nós somos um tanto quanto resistentes, muitas vezes movidos pelo nosso orgulho, muitas vezes movidos pela nossa falta de conhecimento. Contudo, nós observamos, a partir de todo o ensino da palavra do Senhor, sim, que devemos buscar, sim, que devemos clamar pelo perdão de Deus constantemente em nossas vidas. Por quê? Conforme nós falamos agora há pouco, a porta da graça nunca estará fechada a uma alma que está abatida, a uma alma que está contrita. Então, façamos isso. Nunca duvidemos da capacidade perdoadora de Deus. Façamos isso. Busquemos o perdão de Deus, não importa a situação que porventura nós nos encontrarmos. Então, no primeiro momento, nós observamos justamente isso aqui no texto. A condição do salmista e o pedido que ele faz a Deus. O pedido que ele faz a Deus em perdão, ou o pedido que ele faz por perdão à pessoa do nosso Deus. Contudo, meus irmãos, meus amigos, ao seguir na sequência esse texto, nós nos deparamos com um segundo ponto aqui nessa passagem, ou seja, os motivos para o perdão. Os motivos para o
perdão. Acompanhe comigo, por favor, os versículos 3 e também o versículo 4 aqui desse texto, do Salmo de número 130, e vejamos, a partir desses versos, os motivos que o salmista ele utiliza na oração que ele faz, pedindo a Deus pelo perdão dos seus pecados. Olha só o que ele aqui nos diz nesse texto. Versículo 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Versículo 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, em sua oração, o salmista, meus irmãos, o salmista, meus amigos, ele destaca algumas razões, ele destaca alguns motivos pelos quais ele está suplicando a Deus, ele está fazendo essa oração, pedindo pelo perdão dos seus pecados. É interessante nós observarmos essa conduta, esse comportamento do autor sagrado aqui na passagem. Ele não se chega para Deus fazendo o pedido apenas pelo pedido. Não, muito pelo contrário. Mas, conforme nós estamos a falar, ele elabora algumas razões, alguns motivos do seu pedido para que, de fato, Deus ele pudesse ser favorável, para que, de fato, Deus ele pudesse perdoar os seus pecados. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação. Quais são, então, esses argumentos? Quais são, então, essas razões? Quais são, então, esses motivos que o salmista ele usa na sua oração para que Deus pudesse liberar para ele o perdão? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, ele destaca a imperfeição humana. Em primeiro lugar, ele é consciente da imperfeição humana. Olha só o que ele nos fala aqui no versículo 3, todo o versículo 3. Ele assim nos diz: se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então, ele está aqui falando uma verdade. Ele está aqui noticiando um fato, ou seja, é da natureza humana, meus irmãos. É da natureza humana, meus amigos, pecar. Com exceção do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos nós, no seu sentido completo, pecamos e pecamos continuamente. Pecamos no nosso falar, pecamos no nosso pensar, pecamos no nosso agir, e isso acontece ao longo de toda a nossa existência aqui nesse mundo. Então, dentro da argumentação do salmista, se Deus ele olhar somente para os nossos pecados, somente para as nossas transgressões, não há nenhum tipo de esperança para nós. Só restará para nós o juízo e a condenação divina. É por isso que aqui, no versículo número 3, ele usa essa palavra se observares. Literalmente falando, aqui significa se contabilizares. Então, se Deus ele for pôr em conta, no seu sentido específico, no seu sentido detalhado, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, fazendo uma lista minuciosa de cada um deles, não tem, meus irmãos, não tem, meus amigos, como nós ficarmos perante o Senhor, sem recebermos dele o juízo, sem recebermos dele a condenação. Então, ele usa essa primeira argumentação dentro da consciência que ele tem. Que consciência? Todos nós somos imperfeitos. E por isso nós precisamos que Deus nos perdoe. E por isso nós precisamos que Deus seja favorável em relação a cada um de nós. Porque se ele colocar diante dele somente as nossas transgressões, não há esperança para nenhum de nós, em absoluto. Mas não só isso. Em segundo lugar, dentro da argumentação que ele faz, para que Deus pudesse lhe perdoar, ele fala acerca do caráter. Ele fala acerca do caráter perdoador de Deus. Veja que no primeiro momento ele usa o argumento da imperfeição humana para que Deus pudesse perdoá-lo. Mas ele não para por aqui. No segundo momento ele mostra que existe na pessoa de Deus, existe na pessoa do Senhor um caráter, uma predisposição, um interesse, uma vontade de nos perdoar, um poder para nos perdoar. Olha só o que ele fala na parte inicial do versículo 4. Na parte inicial do versículo 4, ele diz:
Contigo, porém, está o perdão. Contigo, porém, está o perdão. Então, pelo fato, meus irmãos, pelo fato, meus amigos, de Deus ele ser santo, e não só ser santo, pelo fato de Deus ele ser justo, somente Deus, ele pode nos remir, ele pode nos perdoar de todas as nossas iniquidades, de todos os nossos pecados. E como é que ele faz isso? Ele faz isso baseado na justiça de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, ele o fazia dentro das figuras do sacrifício que nós encontramos em todos os cerimoniais da religião judaica que apontavam para Jesus Cristo. Uma vez que vem Jesus Cristo e que ele consuma a nossa salvação através do seu sacrifício, é nesse sacrifício, no seu sentido absoluto, que Deus agora, ele perdoa e perdoa os nossos pecados. E é justamente por causa disso que o salmista ele se volta para Deus. É justamente para isso, ou por causa disso, que o salmista ele se volta para o Senhor, porque ele tinha consciência, ele sabia do caráter perdoador de Deus, dessa disposição, repito, que Deus tinha para poder de fato perdoar os seus pecados. E ele se baseava nisso, na sua oração. Ele se baseava nisso, na súplica que ele fazia a Deus para que Deus cancelasse todas as suas dívidas no sentido espiritual. Então veja, ele argumenta dentro da imperfeição humana, veja, ele argumenta dentro do caráter perdoador de Deus, mas não só isso. Em terceiro lugar, ele argumenta dentro daquilo que ele pensa ser a glória de Deus, como de fato é. Como de fato é. Olha só, o que nos diz aí a parte B do versículo 4. Ele diz, contigo, porém, está o perdão. Aí no finalzinho ele destaca esse fato, para que te temam, para que te temam. Então o salmista aqui ele destaca que o resultado do perdão de Deus é o temor a ele, o temor ao Senhor. E é importante nós frisarmos que temer a Deus aqui não significa ter medo de Deus, não, jamais. Até porque se você tivesse medo de Deus, pensando que ele é um Deus iracundo, pensando que ele é um Deus continuamente irado, por que você iria para ele pedindo perdão, pedindo cancelamento dos seus pecados? Seria algo inconsequente, seria algo que não se harmonizaria com a realidade. Mas o temor aqui, meus irmãos, o temor aqui, meus amigos, diz respeito ao respeito que nós devemos ter a Deus. Diz respeito à veneração que nós devemos ter ao Senhor. Diz respeito à honra que nós devemos e devemos prestar ao nosso Deus. Então, dentro do pensamento, dentro da perspectiva do salmista, ele vislumbrava justamente isso. Uma vez que Deus perdoasse o seu pecado, ele se voltaria para Deus. Se voltaria em veneração, se voltaria em honra, se voltaria em respeito, e não só ele, mas as pessoas que testemunhassem também do seu perdão. Então ele usa esse argumento, o argumento da glória de Deus, dentro do pedido que ele faz para que Deus pudesse lhe perdoar e perdoar os seus pecados. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, mas qual é o princípio espiritual que a gente pode aprender a partir de tudo isso que nós encontramos aqui, tanto no versículo 3, como também no versículo 4? Pelo menos um princípio, meus irmãos, pelo menos um princípio, minhas irmãs. Que princípio é? A oração é um exercício espiritual que requer de nós habilidade bíblica. A oração ela é um exercício espiritual que requer de nós habilidade bíblica, habilidade na palavra do Senhor. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque quando nós lemos e quando nós estudamos as grandes orações dos servos de Deus, sobretudo na palavra do Senhor, a gente percebe que quando os servos de Deus, eles oravam, e nós encontramos muitos modelos mesmos de orações na palavra do Senhor. Então, quando os servos de Deus, eles oravam e oravam a Deus, as suas orações, elas sempre eram marcadas por um profundo conhecimento, por uma profunda consciência de que aqueles homens, de que aquelas mulheres, eles tinham não só
acerca de quem Deus era, mas acerca da vontade de Deus para a vida deles. E baseado nesse conhecimento, eles oram. E por isso as suas orações elas são ouvidas, e por isso as suas orações elas são atendidas por Deus. Não existe nessas orações pedidos aleatórios, não, mas pedidos que são feitos dentro da consciência de quem Deus é, dentro da certeza daquilo que Ele faz, orações conforme a sua vontade, e por isso que essas orações elas são atendidas por Deus. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, nós encontramos um outro desafio de ordem muito prática em relação à vida de cada um de nós. Que desafio é? Nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, aprender com a palavra a fazer orações ousadas. Nós precisamos aprender com a palavra a fazer orações ousadas. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, a gente recebe pouca ou nenhuma resposta das orações que a gente faz a Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos orações aleatórias. A gente não faz oração segundo aquilo que nos instrui, segundo aquilo que nos ensina a palavra do Senhor. E qual o resultado imediato que isso gera? Deus não ouve, Deus não escuta, Deus ele não atende às nossas orações. E muitas vezes a gente fica se questionando, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente não desenvolveu ainda essa habilidade, através do exercício espiritual da oração. Sobretudo de aprender com os grandes servos do Senhor na Bíblia acerca das orações que eles faziam e repetir, sim, essas orações em relação às nossas vidas. Então nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, continuamente aprender na escola da oração. Às vezes a gente foge dessa realidade porque a gente vê muito trabalho, porque a gente vê muita dificuldade. Às vezes a gente quer percorrer um caminho meio que instantâneo na nossa vida com Deus, e com Deus as coisas não funcionam dessa forma. É preciso labutar, é preciso trabalhar, é preciso se esforçar. Isso é uma experiência de vida que nós devemos acumular ao longo da nossa existência aqui nessa vida. Então, se eu não estudo sobre oração, se eu não pratico uma vida de oração, eu nunca vou orar ou vou aprender a orar da maneira que Deus quer. E muitas vezes eu peço, muitas vezes eu clamo, muitas vezes eu suplico e Deus não atende. A culpa no caso não é dele, mas a responsabilidade no caso é nossa. Veja o exemplo que nós estamos a considerar. O salmista ele faz uma oração, mas ele vai como que argumentando com Deus na sua oração. Seja testificando a sua imperfeição, seja destacando o caráter perdoador de Deus, seja chamando a atenção para a glória do Senhor. Então, é uma conversa, um argumento que ele coloca diante do Senhor. Precisamos ter isso, meus irmãos. Precisamos desenvolver isso, minhas irmãs, em nossas orações. Então, em segundo lugar, nós observamos justamente isso, ou seja, os motivos para o perdão. Mas não só isso. Em terceiro lugar, dentro da sequência, aqui nesse texto, a gente observa um terceiro ponto, uma terceira divisão nessa súplica por perdão que o autor sagrado aqui nos faz. Ou seja, a espera por perdão. A espera que ele faz para que Deus pudesse perdoar o seu pecado. Olha só, versículos de número 5 e também o versículo de número 6. Salmo 130, versículo 5 e também o versículo de número 6. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, o que é que nós encontramos aqui nesses dois versos? Nós encontramos algo bem básico. Após orar a Deus pedindo perdão, o salmista ele aguarda a resposta da sua oração.
Após orar a Deus pedindo perdão, o salmista ele aguarda a resposta de Deus quanto à sua oração. E aqui a gente vê que ele simplesmente não ora ao vento, não fala com Deus e volta para a sua vida cotidiana como se nada acontecesse ou como se nada tivesse acontecendo. Não, muito pelo contrário. Ele busca a Deus por perdão e espera para que Deus pudesse responder à sua oração. Ele espera que Deus pudesse liberar o perdão para a sua vida. Ele espera para que Deus pudesse reatar a sua comunhão com Ele. Então, ele faz uma oração dentro de uma expectativa. Ele pede e aguarda a resposta. Ele pede e aguarda o resultado. Então, ele não ora apenas por orar, como que fazendo uma divisão da sua vida, esquecendo completamente daquilo que ele orou. Não, muito pelo contrário. Ele ora, mas vai acompanhando o pedido de oração que ele havia feito ao Senhor. E é interessante, porque quando nós olhamos aqui para esse texto, quando nós olhamos aqui para essa passagem, você percebe 1, 2, 3, 4 características. 4 características desta espera que o salmista ele faz em relação a Deus do pedido que ele havia feito ao Senhor. Em primeiro lugar, a sua espera, ela é uma espera sincera. Em primeiro lugar, a sua espera pela resposta de Deus é uma espera sincera. É por isso que no versículo 5 ele diz: a minha alma o aguarda. Está aí no versículo 5. A minha alma o aguarda. Essa expressão, aguardar, que nós temos aqui, indica do fundo do seu ser, literalmente falando. Não é um aguardar simplesmente por esperar, não. Mas é um aguardar do fundo do seu ser. Significa que havia, meus irmãos, havia, meus amigos, um desejo sincero no coração daquele homem em busca do seu perdão. Ele não estava fazendo qualquer pedido, ele não estava fazendo qualquer súplica, sem objetivo, sem propósito, não. Ele ansiava, de fato, pelo seu perdão. Era uma espera sincera. Em segundo lugar, era uma espera firme. Em segundo lugar, era uma espera firme. É por isso que ele fala, também no versículo 5, eu espero na tua palavra. Eu espero na tua palavra. O salmista, meus irmãos, o salmista, meus amigos, ele tinha consciência de todas as promessas que Deus havia feito na sua palavra, de que perdoaria o pecado do seu povo, perdoaria o pecado dos seus servos. E há inúmeros textos que comprovam isso, inúmeros textos que comprovam essa realidade. Por exemplo, se você for ler o livro de Êxodo, capítulo 34, versículos de 6 a 7, Moisés fala acerca disso, do perdão que Deus concede ao homem. Então, era algo bíblico e ele se firmava, ele cria nesse fato. Então, a sua esperança, ela estava arraigada na raiz da palavra. Ele esperava de maneira sincera, sim, ele esperava de maneira firme, mas não só isso. Em terceiro lugar, ele esperava de maneira ansiosa. Ele esperava de maneira ansiosa. É por isso que no versículo 6 ele fala: a minha alma anseia. A minha alma anseia. O salmista aqui, ele expressa que está sedento pelo perdão de Deus, sedento pelo perdão divino. A não ser que Deus se voltasse para ele, e voltasse com bondade, e voltasse com graça, e voltasse com misericórdia, ele não encontraria satisfação, paz, alegria na sua alma. Por isso, conforme a gente observa, inclusive no restante do versículo 6, ele compara a sua espera por perdão, com a espera que um vigia ele tem para que ele pudesse ser rendido. A gente observa justamente isso, né? Quando você trabalha num determinado turno, quando você está ali a cumprir o seu horário, sobretudo quando você desempenha uma função noturna, o que mais você quer, o que mais você deseja é que a noite passe logo e você possa voltar para a sua casa. Essa era a ansiedade que existia no seu coração para que Deus lhe pudesse perdoar e perdoar os seus pecados. Então, era uma espera sincera, então, era uma espera firme, então, era uma espera ansiosa, mas não só isso, ele esperava, e esperava pelo Senhor. É por isso que ele fala, no versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor. Ele não esperava por homens,
Ele não esperava por coisas, não. Ele esperava pelo próprio Deus. Nada além do Senhor teria a capacidade de satisfazer a sua alma e de conceder o perdão que ele tanto desejava. E por isso, o seu coração estava voltado única e exclusivamente para Deus. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso, meus amigos, também nos ensina outro princípio espiritual que nós devemos guardar ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. E que princípio é? A oração só se acaba quando a resposta ela é dada. A oração só se acaba quando a resposta ela é dada. Muitas vezes a gente faz isso. A gente ora e ora sem pretensão. E não entende que a oração ela só é concluída, o processo de oração, quando você recebe a resposta de Deus. Que pode ser um sim, que pode ser um não, que pode ser um espere, mas é um ciclo que tem que se fechar na resposta, porque do contrário, meus irmãos, do contrário, minhas irmãs, nós estaríamos orando ao vento, e não é assim. Nós oramos a um ser, uma pessoa, e não é qualquer ser, não é qualquer pessoa, é o próprio Deus. Então, se nós oramos, devemos ter a certeza que Ele vai responder. Talvez não seja o que eu quero, talvez não seja o que eu desejo, talvez não seja aquilo que eu anseio para a minha alma, mas que Ele vai responder com toda a certeza, Ele responderá. E aqui se coloca um desafio de ordem prática também para cada um de nós. Que desafio é? A necessidade, meus irmãos, a necessidade, minhas irmãs, de nós perseverarmos em nossas orações e não pararmos de perseverar até Deus dar a resposta daquilo que nós estamos a pedir. No caso aqui específico, ele estava pedindo por perdão e Deus lhe concedeu o perdão que ele desejava. Mas esse é um desafio que deve cobrir todo e qualquer tipo de oração que nós fizermos a Deus. Quando a gente intercede, quando a gente suplica a Deus, a gente deve ter esse entendimento. Deus, ele tem que me responder. A gente tem que ter essa sensibilidade de escutar a resposta de Deus. E uma vez que nós escutarmos a resposta do Senhor, aí sim, cessar quanto à nossa oração. É por isso que existia uma prática bem comum na vida de oração dos antigos, que era de ter um livro ou um caderno de oração para que pudesse registrar. Na verdade, o certo é isso. O certo é isso. Porque quando você vai acompanhando a oração que você está fazendo, você vai vendo a resposta que vai obtendo do Senhor. Então perseveremos, oremos e não cessemos até que Deus dê a resposta a cada um de nós. E a partir disso, tenhamos experiências renovadas com a pessoa do nosso Deus. Então, em terceiro lugar, a gente vê o quê? A espera de resposta, no caso, a espera de perdão. Mas não só isso. Em quarto e último lugar, a gente observa a exortação para buscar perdão. A exortação para buscar perdão. Vejam aí, versículos 7 e também o versículo número 8. Salmo 130, versículo 7 e também o versículo de número 8. Diz o seguinte a palavra do Senhor: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Versículo 8. É ele quem redime a Israel, veja, de todas as suas iniquidades. Então, o que é que nós observamos aqui nesse trecho, nesses dois versículos? A gente vê, meus irmãos, a gente observa, meus amigos, o salmista, ele chamando, o salmista, ele conclamando todos os israelitas para buscarem o perdão de Deus, o perdão do Senhor. É interessante porque ele não quer, particularmente, se apropriar do perdão como se fosse uma coisa privada somente dele. Não, muito pelo contrário. O seu desejo, a sua vontade, era que todos os israelitas que pertenciam ao povo de Deus, uma vez que estivessem precisando, uma vez que estivessem carecendo de perdão, de fato, eles pudessem experimentar dessa bendita realidade da parte do nosso Deus. E aqui, mais uma vez, ele coloca 3 argumentos para poder persuadir, para poder convencer as pessoas, a exemplo do que acontecia com ele, também buscar o perdão de Deus.
também buscar o perdão do Senhor. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: quais são, então, esses 3 argumentos que ele aqui coloca para estimular os israelitas a buscar a Deus e buscar o seu perdão, tal qual ele estava a fazer? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, ele chama a atenção da misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, ele chama a atenção da misericórdia de Deus. É por isso que no início do versículo 7, olha só o que ele diz aqui em relação ao Senhor. Ele fala: espere Israel no Senhor, e explica. Qual a explicação que ele dá? Pois no Senhor há misericórdia. Meus irmãos, meus amigos, está na essência, está na natureza de Deus ser misericordioso, ser compassivo. Conforme nós falamos, na verdade, conforme nós lemos lá no Salmo 103, Deus, ele está na sua natureza de nunca nos tratar conforme nós merecemos. É aqui que a gente vê essencialmente a misericórdia de Deus sendo demonstrada. É Deus deixar de dar aquilo que a gente merece. Em essência, a gente merece punição, juízo, castigo, mas Deus, ele retém por causa da sua misericórdia. E é essa a conclusão a que chega aqui o salmista, e por isso ele convoca os israelitas: busquem perdão, busquem o perdão de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus, ele é misericordioso. Mas não só isso, porque Deus, ele é redentor. No segundo momento, olha só o complemento aqui do versículo 7. Ele fala: nele, ou seja, em Deus, a quem ele estava se referindo, copiosa redenção. A palavra aqui copioso, copiosa, significa ampla, espaçosa. Então, ele está dizendo que a redenção de Deus, ela é ampla, ela é espaçosa, ela é capaz de poder estar incluindo todas as pessoas que porventura se voltem para ele, humildes e reconhecendo os seus pecados. Deus, ele é redentor. A sua redenção é ampla, a sua redenção é copiosa. Então, ele também reforça. Por isso, busquemos a Deus. Por isso, clamemos pelo seu perdão. Não só porque Deus é misericordioso, mas porque a sua redenção é ampla. Mas não só isso. Em último lugar, porque Deus, ele é o Salvador do seu povo. Olha só o versículo 8. Olha só o versículo 8. Ele diz, é ele, ainda falando de Deus, quem redime a Israel de quê? De todas as suas iniquidades. Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento. A igreja é o povo de Deus no Novo Testamento. E nós fazemos parte dessa igreja. E por isso nós podemos ter a certeza de buscar o perdão do nosso Deus, porque Ele perdoa o seu povo. Ele perdoa todo o seu povo. Então, é por isso que o salmista motiva o povo de Deus no passado a buscar o perdão de Deus, a buscar o perdão do Senhor. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso, meus amigos, nos ensina, repito, um quarto princípio espiritual para as nossas vidas. Na verdade, nos dirige a duas lições de ordem mais prática em relação à nossa vida. Uma vez que nós sabemos que Deus é misericordioso, uma vez que nós sabemos que a sua redenção é ampla, uma vez que nós sabemos que Deus, ele perdoa e perdoa o seu povo, o que é que nós devemos fazer? Dentre várias coisas, para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs, nós devemos dirigir as pessoas para esse Deus perdoador. Na verdade, aqui você observa o trabalho do evangelismo, da apresentação das boas novas de salvação que nós devemos fazer a todas as pessoas. Devemos mostrar às pessoas esse caráter bondoso de Deus. Devemos mostrar nas pessoas a natureza misericórdia do Senhor. Para quê? Para que elas possam experimentar da mesma bênção que nós experimentamos, de perdão, de comunhão, de reconciliação com o Senhor. E na medida em que nós fazemos essa apresentação de Deus para as pessoas, nós estamos proclamando as boas novas de salvação. Então façamos isso, façamos como fez aqui o salmista, levemos as pessoas para Deus, preguemos o seu evangelho, anunciemos a sua misericórdia, conclamemos as pessoas a buscar em Deus o perdão e o perdão dos seus pecados. É uma aplicação, é um desafio para nós
que somos salvos e salvos em Cristo Jesus. Mas não só isso. Eu queria me dirigir, especificamente falando, para aquelas pessoas que ainda não experimentam desse perdão, que não tem ainda essa experiência com Deus, de poder vê-lo dentro da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, de poder experimentar essas bênçãos na sua vida. O que eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, entenda uma coisa, somente em Cristo você pode desfrutar de perdão. Somente em Cristo você pode desfrutar de perdão. E por que isso acontece? Pelas características que o próprio Cristo ele apresenta no seu caráter, na sua pessoa, na sua obra, conforme João Batista falou, quando viu Jesus em dado momento do seu ministério, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, somente Cristo ele tem essa capacidade. Somente Cristo ele tem esse poder, porque ele é imaculado, nele não há pecado, e foi ele que sofreu na cruz do Calvário para poder apagar todas as nossas iniquidades. Então, se volte para ele, busque a Jesus Cristo, busque por perdão, busque por comunhão com Deus, busque por restauração espiritual, porque é nisto que consiste as boas novas de salvação que nós encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, que em Cristo, Deus de fato, ele salva e salva o pecador. Então, entenda esse fato, entenda essa realidade e o busque pela sua graça e pela sua misericórdia. Hoje, meus irmãos, meus amigos, nós observamos que o peregrino, ele precisa de perdão. Todo e qualquer peregrino, ele precisa de perdão. É o perdão que nós precisamos. Enquanto nós estamos a peregrinar rumo a Jerusalém celestial. Essa bênção, a bênção do perdão, ela só pode, e aqui com caixa alto, ela só pode ser encontrada em Deus, através de Jesus Cristo. Contudo, para que isso se torne uma realidade na nossa vida, nós precisamos buscar esse perdão. Nós precisamos clamar por essa misericórdia. Nós precisamos clamar por essa compaixão de Deus em relação à nossa vida, independente da situação na qual, porventura, nós estivermos. É interessante porque existe algo que faz parte, do ditado popular, uma frasinha de efeito, mas acaba sendo uma verdade no sentido espiritual. Dizem que quando nós estamos no fundo do poço, existe algo positivo. E o que é esse algo positivo quando nós estamos no fundo do poço, no mais profundo do poço? Que só existe uma direção que a gente pode ir, que é para cima. E espiritualmente falando, acontece a mesma coisa. Quando nós estamos no fundo do poço, do poço dos nossos pecados, do poço das nossas transgressões, do poço das nossas iniquidades, só uma direção que a gente deve ir e que a gente só pode ir. E que direção é? Para o alto, para Deus. Foi isso que o salmista fez. Ele clamou pelo perdão divino, ele buscou pela compaixão divina e ele experimentou de fato essa compaixão em relação às nossas vidas. Então, meus irmãos, meus amigos, façamos todos nós a mesma coisa que o salmista aqui fez e que ele deixou registrado nessa passagem. Talvez quando a gente analisa a nossa vida, possamos constatar que fizemos algumas coisas que foram desprezíveis, abomináveis aos olhos do Senhor, e talvez nós estejamos meio que desesperançosos pelos caminhos que nós percorremos. Mas há esperança, porque em Deus, na pessoa de Cristo Jesus, há esperança. E o primeiro passo que a gente deve fazer é buscar o perdão por causa dos nossos pecados. Então que nós o façamos nessa noite de hoje, que nós nos coloquemos diante de Deus e que nós não saiamos da sua presença enquanto o seu perdão não for uma bendita realidade em nossas vidas. Que o façamos para a glória do seu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém.